O tema da palavra hoje é a armadura de Deus, nesta manhã. A armadura de Deus para as nossas vidas. Efésios capítulo 6, verso de número 10. Hoje nós vamos estudar aí, nesse tempinho que nós temos juntos, essa parte que é importante para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 6, verso de número 10. Eu vou ler um versículo e posteriormente até o verso de número, nós vamos ler até o verso de número 20. Até o verso 20. Eu vou ler o versículo posteriormente. Cada irmão e cada irmã vai ler um outro versículo, ok? Diz assim: quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deixa eu só, desculpa, irmãos, só repetir para os irmãos que estão chegando. Efésios capítulo 10, agora nós estaremos lendo o verso 13, isso? 13. Capítulo 6, verso 13, a armadura de Deus. Pode ler, pastor. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais consigo, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também corri para que me seja dado a minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, E pelo qual sou embaixador em cadeia, para que possa falar livremente como me convém falar. Amém. Glória a Deus. Olha para cá agora, por favor. Bem, feche a sua Bíblia, se você quiser acompanhar, mas deixe você olhar para cá. Depois a gente vai acompanhar verso por verso, se der tempo. Se não der tempo, a gente, na próxima manhã com Deus aqui, na próxima Santa Ceia, no outro domingo posterior à Santa Ceia, a gente conclui. Mas eu quero que você olhe bem para cá e preste atenção nisso. Essa carta de Efésios, ela fora escrita pelo apóstolo Paulo. Ela é uma carta intitulada uma carta de prisão. Ele estava preso em Roma e ele escreve essa carta endereçada à igreja de Efésios. Era uma igreja muito forte, poderosa, tanto espiritual como uma igreja que influenciava a cidade de Efésios. E essa cidade de Efésios era uma cidade onde havia um templo chamado Templo da Deusa Diana, que era um templo de adoração à prostituição. Lá havia 20 mil prostitutas. 20 mil prostitutas. A cidade, o comércio principal da cidade era a prostituição, por causa desse templo chamado Templo em Adoração à Deusa Diana. E a cidade era uma cidade de um comércio muito forte.
uma cidade poderosa na questão financeira. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para esse povo. Para você ter uma ideia, nessa cidade havia também um templo de adoração à prostituição a cavalos. Era caríssimo. Um cidadão de Efésios, ele pagava caríssimo para ter um relacionamento sexual com um cavalo. Um templo de adoração. Havia um outro templo de menor porte. Dizem os estudiosos que havia ali quase 15 mil homens, que eram homossexuais, que mantinham um relacionamento sexual de prostituição na cidade. A cidade era uma cidade boa financeiramente, uma cidade que corria o dinheiro, mas também era uma cidade que havia esse problema de prostituição. E era difícil ser crente nessa cidade. Era difícil o evangelho também ser propagado nessa cidade. E o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Efésios, para você ter uma ideia do pano de fundo, como o apóstolo Paulo ele enxergava essa cidade. Ele estava preso em Roma e ele ouve a respeito da cidade. Foi ele que realmente, diz os estudiosos, que implantou essa igreja, e o pastor dessa igreja, provavelmente, no começo dela, fora o apóstolo João, aquele mesmo que morreu depois que ele saiu da ilha de Patmos. Ele retorna para a igreja de Éfeso. Para Éfeso, morre muito velho por causa da perseguição da igreja, e Timóteo pastoreia a igreja de Éfeso nesse tempo que o apóstolo João foi preso na ilha de Patmos. Para você ter uma ideia do pano de fundo, o apóstolo Paulo escreve essa carta para essa igreja. Ele chega na altura do capítulo 6, verso 10, e ele fala sobre a armadura que o crente precisa ter, para viver nessa sociedade, para viver nesse mundo secular. Porque se a gente não tiver essa armadura, se você não tiver essa armadura, você não pode vencer os dias maus aí, que a nossa sociedade hoje não está muito diferente da sociedade daquela época que o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja aos Efésios. Para você ter uma ideia, ele começa no capítulo 10, no capítulo 6, no verso 10, dizendo assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele está falando aqui sobre uma palavra, dínamos, que significa poder, que significa unção para vencer, significa uma atitude que olha para o pecado, olha para a prostituição, olha para a mentira, olha para tudo isso e fala assim: não, eu vou me fortalecer no Senhor, eu vou me fortalecer no seu poder e vou vencer. Para você entender, para você ver, olha o pano de fundo. Um povo que vivia numa cidade onde tinha um templo de adoração à prostituição, onde tinha homossexualismo, onde tinha prostituição com animais, onde a igreja tentava avançar, mas tinha esse problema da prostituição. E ele diz que você precisa se revestir com a armadura de Deus. Por isso que o salmista da Bíblia diz assim: como o jovem vai purificar o seu caminho? Diz assim: através da palavra. Somente através da palavra. E já o apóstolo Paulo aqui nos ensina a segunda coisa, que é se revestir com o poder de Deus na nossa vida. E ele nos ensina aqui algumas coisas também, diz assim: revestir de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele cita o nome do diabo, e diabo na Bíblia, no Novo Testamento, significa adversário, acusador, aquele que nos acusa, aquele que é o nosso adversário. E aqui a gente aprende algumas coisas a respeito de quem é o diabo. A gente precisa conhecer o nosso inimigo. Primeira coisa que ele é um inimigo invisível. Ninguém o vê, ninguém sabe onde ele está. Segundo, ele é organizadíssimo. Irmão, o diabo é organizado, as suas hostes são organizadas. Ele não é onipresente, onisciente e nem tem todo o poder, mas ele se movimenta e ele é organizado, e ele não sabe também. Ele usa de sugestão, mas ele não sabe o que você pensa, ele não tem poder de saber o que a gente pensa, mas ele é sugestivo, ele sugestiona a você. Você
Você já viu aquelas vezes que você está indeciso em algo e parece que algo está te movendo a fazer algo que não pode, que é errado, é mais forte que você? Provavelmente é o diabo sugestindo ou sugerindo a você para que você faça algo errado. Ele é sugestivo, ele mostra para você, ele não sabe o que você pensa. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, que aquele que fala em línguas se edifica a si mesmo, porque ele não pode saber e ele não sabe aquilo que você está falando através de línguas com o nosso Deus. Está me entendendo aí, meu irmão? Tudo bem agora nesse estudo aí? Posso prosseguir? Se tiver alguma dúvida, só levantar a mão e perguntar, porque hoje de manhã com Deus é um estudo também para você pode perguntar. Segundo, terceiro, ele é maligno, ele é terrível. Jesus ele disse assim, que ele veio para matar, roubar e destruir. Você acha que ele vai ter pena de você? Eu vou usar você para você entender. Você acha que ele vai ter pena de você? Ele vai querer te destruir, vai querer acabar com a sua comunhão na igreja, vai querer colocar no seu coração ódio, raiva, ver alguma coisa que está errada, para você se afastar de Deus. Quarto, ele é astuto. Quinto, melhor dizendo, ele é astuto, ele é inteligente. Às vezes eu falo isso, as pessoas me entendem e não gostam, mas o diabo, ele é um psicólogo poderoso, ele é astuto, ele nos observa, ele te observa, vê, sabe quais são os seus pontos fracos, sabe o que te seduz, o que você gosta, o que o seu olho é engraçado, desculpa uma vez, o seu olho, onde ele olha, ele sabe. Ele também é persistente, né? Conta-se uma história que tinha uma irmã na igreja que ela falava bem de todo mundo. É uma irmã que a gente precisa ter aqui na nossa igreja também. Falava bem de todo mundo, falava bem do pastor, do louvor. O louvor era desafinado, mas ela falava bem de todo mundo. Todo mundo prega. O pastor às vezes não estava legal, mas ela falava bem da igreja, ele falava bem do pastor, ela era bem motivada mesmo, bem alegre, falava mal de ninguém. Não aceitava também ninguém falar mal do pastor, não aceitava ninguém falar mal. Uma mulher muito alegre. E um dia os jovens, muito brincalhões, falaram assim: nós vamos pegar essa irmã, nós vamos pegar ela hoje. Aí reuniram assim e falaram assim: irmã, já que a senhora fala bem de todo mundo, o que a senhora fala do diabo? Aí ela pensou e falou assim: o diabo é persistente. Ele é persistente, sabia, meu irmão? Ele insiste, ele não para, ele não dorme, ele não descansa. Mas não sei se você vai dizer aleluia. Eu e você, nós estamos protegidos pelo sangue do Cordeiro. Quem está protegido? Levanta a sua mão e eu quero profetizar: você está protegido. Você está protegido. Amém? Amém? A gente precisa conhecer nosso inimigo. É uma pincelada para você entender. Ele é organizado, ele é astuto, ele é maligno, ele é persistente, ele é oportunista. Já viu aquele ditado que o ladrão é feito pela oportunidade? Né? Exemplo, se eu deixei o carro ali aberto, ou a moto, o irmão para com a moto ali, se ele deixou a chave ali e passar alguém ali e ver, se ele tiver uma tendência de roubo, ele vai roubar, porque ele é oportunista. E o diabo assim também, ele fica espreito, esperando a oportunidade certa. Se ele não conseguiu nos derrubar naquele momento, ele vai tentar mais na frente, ele vai tentar daqui 1 ano, ele vai tentar daqui 10 anos. Ele é astuto, ele é oportunista. Por isso que você precisa vigiar as nossas palavras, vigiar as nossas atitudes, da onde a gente olha. A gente precisa entender isso. Amém? Vamos para a armadura de Deus agora. Lá no verso de número 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue, carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha para mim, meu irmão, a nossa luta não é contra as pessoas, a minha luta não é contra ninguém. Talvez as pessoas me magoam, mas aí vai depender da minha atitude para romper essa mágoa e viver bem com aquela pessoa. Por quê? Porque a nossa luta não são contra as pessoas. O apóstolo está dizendo: não, você não tem luta com ninguém.
Nesse texto mostra a organização do diabo, do inferno, mas a nossa luta não são contra as pessoas. Por isso que a gente tem que tentar estar bem com todo mundo. Estar bem com todo mundo. A gente, aí já vou doutrinar para você, a gente evitar falar mal das pessoas, seja do governo, seja dos pastores. Se alguém vier falar alguma coisa, corta, fala: olha, irmão, vamos orar pela pessoa. Não dá pilha para que a pessoa fale mal do outro, para a pessoa degrinir a imagem do outro, porque tem gente que é mais ou menos assim. Exemplo, eu vou usar aqui o irmão Sebastião. Eu chego e falo assim, eu estou conversando com a Ana Paula, falo assim: Ana Paula, o irmão Sebastião canta bonito. Quando ele canta com a esposa dele, lá a gente sente a presença de Deus. Aí a Ana Paula, em tese, ela é uma pessoa assim, ela vem e fala assim: ah, tudo bem, ele canta bonito, mas o irmão Sebastião é assim, mas a esposa do irmão Sebastião é assim. Você está entendendo? Aquela pessoa que sempre tem mais. Meu irmão, eu quero ser, não sei se você queira ser, mas eu quero ser uma pessoa, quando alguém vier falar algo de bom da pessoa, eu quero complementar dizendo assim: aquela pessoa é bênção nas mãos de Deus. Amém? Mesmo que aquela pessoa seja ruim, mas da minha boca não vai sair algo de mal para aquela pessoa. E às vezes é até mentira. Já viu aquela pessoa que a gente, hoje eu estava conversando com uma avó, falando assim: a gente vai conhecendo as pessoas pelo que ela fala, a gente vai conhecendo, a gente vai vendo a maneira que ela se expressa, a gente vai conhecendo aos pouquinhos. E a gente precisa entender isso. A gente vai ver se a pessoa gosta de fofoca, se ela não gosta, se ela é de falar muito, se ela é mais reservada, se ela gosta de mexerico, se ela não gosta, se ela gosta de confusão, se ela não gosta. A própria pessoa, ela expressa aquilo que ela é. Então por isso que a gente tem que estudar, pedir para que Deus nos trate diante, porque a nossa luta não é contra as pessoas. E eu posso dizer em nome de Jesus, o pastor Marcelo, em nome de Jesus, eu não tenho problema com ninguém. Se alguém tem problema comigo, é da pessoa, mas eu não tenho problema com ninguém. Com ninguém. Não quer dizer que eu tenho que concordar com tudo da pessoa, mas eu não tenho problema. E o que depende de mim, eu falar bem da pessoa. Se alguém falar de você também, que não especificamente na nossa igreja, eu falo: peraí, fulano de tal é bênção na nossa igreja. Vocês vão ter um pastor que vai me defender. Se você estiver lá, depois a gente vai conversar, mas eu vou lhe defender no primeiro momento. Amém? A gente precisa ser assim. Nós precisamos sermos assim. Então vamos lá. Aí, lá no verso de número 13, vamos lá, vamos seguir lá. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Olha para mim, gente, quem dá a armadura? Fala comigo: Deus. Esse fala comigo, fala comigo: Deus. É Ele que dá a armadura. Não são as suas habilidades, não é a sua inteligência, não é a sua sabedoria, é Deus que dá. Aí ele diz assim: para que possais resistir no dia mal. Meu irmão, eu queria ter tempo, mas olha o que o apóstolo está falando: resistir o dia mal. O homem, vou usar a palavra bem carioca, o cara estava preso numa prisão domiciliar 24 horas, com 2 guardas presos a ele. Que ele diz assim, em Colossenses, ele diz assim: manda aí uma saudação para a guarda pretoriana. O que é isso? Era a guarda de César, era aquela guarda que ficava com 24 horas na residência, preso. Ele ganhou aquele povo tudo para Jesus. O apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho, ele preso em cadeias, preso na residência durante praticamente quase 3 anos, 2 a 3 anos, preso na residência. Ele diz assim: para que você venha resistir o dia mal. Meu irmão, e a tendência, às vezes eu posso falar isso porque você é maduro, a tendência do nosso mundo é só piorar às vezes. Por isso que a igreja precisa avançar, precisa não se corromper, precisa pregar o evangelho, porque a tendência às vezes é só as coisas piorarem, mas a gente pode recusar isso como? Pregando o evangelho. Olha, é uma opinião minha. Hoje se gasta mais tempo brigando. Eu posso estar um dos pastores por causa da questão do homossexualismo, mas eu fico perguntando por que os pastores não investem para pregar e falar contra e orar contra a corrupção do nosso país. Você já viu como o nosso país é corrupto? Começa lá às vezes lá da
como o judiciário, legislativo. Corrupção, e às vezes até nós mesmos, o jeitinho brasileiro, não tem problema não, a gente, aquele jeitinho brasileiro, a gente precisa se voltar. Esse país aqui é riquíssimo, tudo que é desviado a gente vê, quem tem mais conhecimento cultural sabe disso, que pode saber melhor do que eu. Lá no Japão eles demoraram 6 meses para fazer uma via expressa depois do terremoto. Aqui no Brasil, para construir um viaduto demora anos e anos, para reformar, para recapear. Às vezes uma estrada demora anos e anos. Tudo tem corrupção. A gente precisa se levantar contra isso, amém, gente? Amém. Não, quem está me entendendo diz amém de verdade. A gente precisa se opor a isso. Aí ele diz assim, para vencer o dia mal, depois de tudo isso, permanecer inabalável. Não sei se você vai dizer aleluia, mas hoje você vai sair daqui com unção para ser inabalável. Amém? Estais, pois, firmes, cingindo-vos. Aí vem, primeira coisa da armadura, ele diz assim: a palavra de Deus. Olha o que ele diz ali: está cingido com a verdade e vestidos com a couraça da justiça. Olha para cá. Primeiro, verdade. O apóstolo Paulo faz uma visão e traz para nós um retrato da armadura de Deus. E ele usa a armadura do soldado romano, couraça. Essa couraça, ela era colocada assim aqui pela cabeça, e ela protegia até o peito, aqui mais ou menos ao lado da cintura. Ela protegia o pescoço, protegia o coração feita de metal, ela protegia o coração e os órgãos nobres na batalha. E o apóstolo Paulo assim fala para nós nos revestirmos com essa couraça da verdade. Eu e você, a gente não pode mentir. Não existe mentirinha, mentirona e mentira. Existe mentira. E a Bíblia diz que quem é o pai da mentira é o diabo. O apóstolo Paulo diz assim algo tremendo, diz assim: que entre vós não se nomeie palavra toda. E eu estava meditando nesse texto, e às vezes a gente mesmo, entre nós mesmos, nomeia palavras que não é para a gente falar. E ele está dizendo que, olha, que você se vista com essa couraça da verdade e da justiça. O que é justiça, gente? Justiça é a gente não ver a quem, mas a gente fazer aquilo que é certo. Amém? Você precisa de uma unção para fazer aquilo que é certo. Nós aqui dessa igreja, você membro dessa igreja, você que está sob o nosso pastoreio, nós precisamos sermos da verdade. Da verdade. Não pode haver no nosso meio mentira. E o diabo, ele quer colocar pensamentos na sua mente que você é um derrotado, que a sua vida não vai funcionar, que você não vai vencer. Quem vai vencer aqui? Quem vai prosperar é o jornal. Posso falar para você? Posso falar para você sem exagero? Eu vejo ontem na Santa Ceia aqui, eu vejo uma unção especial que Deus vai derramar nos próximos dias sobre nós. Fica ligado. E essa unção, eu sei que tem gente que não gosta de falar nisso, mas eu vou falar até para você que está me vendo aí pela internet. Quero falar para você. Deus vai dar uma unção de prosperidade sobre as nossas vidas. Não, quem recebe, eu recebo. Ontem aqui na Santa Ceia, ontem na Santa Semana que eu me ajoelhei aqui, vou falar um pedacinho para você da visão. Deus vai nos abençoar, que vai sobrar para você. Aleluia. Não, Deus vai sobrar para você. Glória a Deus. Vai sobrar. Ontem não foi bênção a nossa Santa Ceia ontem? Foi tremendo. Não sei se você foi empolgado, mas não foi bênção. Maravilhoso. O treinador está comentando que foi leve, foi poderoso. Ele terminou 15 para 9. Foi maravilhoso ontem a nossa Santa Ceia. Promete para a próxima. Segunda, calçando com o Evangelho. Olha o que diz, meu irmão: calçado do Evangelho. Sabe o que é isso? A gente precisa, olha para cá, a gente precisa ser veloz em proclamar o Evangelho. Quantas pessoas, você sabe que esse bairro aqui é um dos bairros mais populosos de Anápolis?
perto para, se eu não me engano, Jaiara e alguns outros que eu estava vendo. É muito populoso. Quantas pessoas aqui nesse bairro aqui, precisam de Jesus? Quantas? Milhares. Mas na frente que a gente vê recurso, quero fazer algo, a gente vai colocar um banner aqui com a foto do bairro. Eu vi uma foto, tem uma foto desse bairro aqui no alto, depois você até vê pra gente. Tem uma foto desse bairro aqui pelo alto, e a gente vai colocar assim: Deus nos dê 15% desse bairro. Amém? Pensa que Deus nos dá 15% desse bairro aqui. Quem recebe? Quem não recebe? Deus nos dá, vamos orar por esse bairro, para Deus nos dar esse bairro. 15% das pessoas aqui desse bairro é a nossa meta para daqui a alguns anos. Você precisa calçar os seus pés com o Evangelho. Eu vou adiantar um pouquinho para o nosso tempo. Terceiro, o escudo da fé. Irmão, faz assim comigo, por favor. Pega o seu escudo. O escudo naquela época, ele vinha, começava aqui na ponta da cabeça e ia até os pés. Ele era feito de madeira e revestido com couro. Olha para você ver. Que interessante, até que o povo da época era inteligente. Eles revestiam aquilo lá com couro. O texto diz assim: para que vocês possam se proteger contra os dados inflamados do diabo. Olha a mente do apóstolo, olha o que Deus revela para ele. Naquela época, os guerreiros lançavam flechas inflamadas de fogo, e os escudos eram feitos de madeira dos adversários. Quando atingia, pegava fogo e queimava, ou eles tinham que soltar o escudo, ou eles se queimavam. Mas o apóstolo Paulo fala assim sobre esse escudo, e o escudo romano era esse escudo que era protegido com couro. Quando batia o fogo, não pegava fogo. O apóstolo Paulo fala isso para a gente ter o escudo da fé. Pega o seu escudo aí, segura o seu escudo aí. Eu e você, nós temos o escudo da fé. O diabo pode tentar falar aos nossos corações que nós não vamos vencer, mas nós vamos prosseguir para a vitória. Prosseguir para a vitória. Bem, você vai vencer, meu irmão. Você vai vencer. Quarto, o capacete da salvação. Com todo carinho, depois de escola, põe a mão na sua cabeça assim. Não dá para mostrar o cabelo, não. Tem que cortar o cabelo amanhã. Agora vai para mostrar seu cabelo, não, mas põe assim. Sabe o que é o capacete da salvação? O capacete protege. Deixa sua mão. O capacete protege a cabeça. Sabe o que é isso? Deus está protegendo a sua mente. Eu estou profetizando qualquer pensamento de derrota, qualquer pensamento que não vai dar certo, qualquer pensamento de tristeza, de autoestima baixa. Eu estou profetizando agora na sua vida a sua vitória. Deixa a mão aí na sua cabeça. Se você foi magoado, se você foi abandonado, se te feriram, se te machucaram, Deus está te sarando agora. Deus está sarando os seus pensamentos. Deus está sarando você. Você vai sair daqui hoje com o pensamento voltado para a sua vitória. Amém? Pode tirar a mão. E último, a espada do Espírito. Você está com a Bíblia aí? Quem está com a Bíblia aí? Levanta aí. Gente, pode abaixar. Aqui, ó. Isso aqui não é historinha da maninha, não. Isso aqui é a palavra. Às vezes eu coloquei lá no Face, lá, coisa assim. A Bíblia é Deus pregando. Se eu chegar aqui no domingo hoje e só ler a Bíblia para os irmãos, é uma pregação, que é Deus pregando, irmãos. Ela não é ultrapassada, pelo contrário. Se você pegar um livro, eu devo ter em casa quase 700 livros, eu gosto muito de ler. Mas se eu pegar um livro lá de 2002, ele provavelmente vai estar ultrapassado a perda dele. Mas se eu pegar a Bíblia e ler hoje, ler amanhã, ler depois de amanhã, ela se renova a cada dia. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Está aqui o seu alimento espiritual. Por isso que eu digo para você, quando o seu pastor estiver pregando, vê se eu estou pregando na Bíblia. Não é ficar lendo a Bíblia no culto, não, porque é um ensinamento, é muito ruim. Um filho faz isso não. É ruim para você, sabia? Às vezes o diabo faz isso. A gente está no culto, aí a pessoa está lendo a Bíblia, é para tirar o foco. E Deus não tem como Deus falar de duas maneiras. Ele fala usando a pessoa que está ali. E Deus vai falar com você, independente de que seja. Deus, ele vela pela palavra dele. Ok? Pega sua Bíblia, fecha, mas aí você vai embora, medita. Chega lá na sua casa, compara com o que o pastor pregou, vê se aquilo é certo mesmo que ele está falando, se a doutrina que ele está entregando na igreja é certa. É certa. Não seja enganado, mas para isso você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa saber quem foi Moisés, você precisa saber quem foi Abraão, você precisa saber quem foi o nosso Senhor Jesus, como ele se procedeu, como que ele falava com as pessoas, o jeito amoroso, o jeito duro às vezes. Jesus hoje seria, eu fico pensando em Jesus hoje pregando na igreja evangélica. Hoje em dia o povo é tudo não me toques, né? Só Jesus te falando assim: se o seu inimigo te pedir para andar um quilômetro, anda com ele uma milha. Eu fico pensando no apóstolo Paulo hoje pregando na igreja evangélica sobre a teologia da prosperidade. O homem morreu sem nada. Sem nada. É complicado. Fico pensando o apóstolo João, que foi preso na ilha de Patmos. Tiraram ele da ilha de Patmos, ele havia ganhado o povo na ilha de Patmos. Soldados, homens que eles estavam presos, e eles sentiram, e diz Jesus que ele, disse o Senhor Jesus que ele seria o último apóstolo a morrer. Provavelmente ele foi morto dentro de um caldeirão de óleo fervente ou decapitado. Eu vejo o apóstolo Paulo em uma masmorra fria, e o carcereiro chega e diz: Paulo, e ele sai dali, daquela prisão, aparece ao carcereiro, o carcereiro abre a porta, e ele caminha para os seus últimos momentos vivos. E dias antes ele escreve assim: combati o bom combate. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Fico pensando, por isso que você precisa conhecer a palavra. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu falo isso para você. Diminuímos a televisão, a internet. Devemos diminuir coisas que às vezes roubam o nosso tempo. E leiamos a palavra. Deus quer que você conheça da palavra, para que você possa se alimentar e crescer espiritualmente. Eu queria falar duas coisas para você antes de a gente orar. A gente tem um tempo ainda para orar. Duas coisas: que você, meu irmão, gaste tempo com a palavra, que você gaste tempo na oração. Nós somos uma igreja, essa igreja que será uma igreja da palavra. Não sei se vocês notaram, eu sou um pastor que eu amo a palavra. Eu amo, sou louco pela palavra. E oração, a gente precisa melhorar na oração, a gente precisa orar mais, a gente precisa buscar mais. Amém? Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer uma pergunta? Antes da gente orar, não tem tempo ainda. Eu separei esse tempinho para perguntas ou comentários. Tem alguém? Alguém levanta a mão aí? Alguém quer falar alguma coisa? Ou perguntar, complementar, ou fazer uma pergunta? Dentro disso, tem alguém? Pode ficar à vontade, a gente tem um tempinho ainda. Pastor Marcelo, Eu só queria uma água. Pega para mim. eu queria apenas lembrar minha época de colégio, quando eu não fiz a comparação entre Brasil e Japão. Eu fazia, os professores também faziam essa comparação e criticavam o Brasil. O Japão é isso, só que tem um detalhe, né? O Brasil é mais secular, o Japão é um país milenário, já tem muito mais tempo para ser mais. Para mudar? O Japão tem muito mais tempo antes do Brasil para ser mais perfeito, para ter esse poder todo que tem
trabalhando no Japão. É. Ainda tem muito tempo ainda para. Mas aí, irmão pastor Jean, deixa eu falar algo para você. Aí o senhor está tendo um pensamento secular. Porque o que é o pensamento espiritual e bíblico? Que independente da idade, assim, vou dar um exemplo aqui para o senhor. Às vezes, um jovem da igreja, ele pode ter muito mais experiência com Deus do que uma pessoa mais idosa e mais velha. E o Japão, ele é um país milenar, porque o Brasil é um país que tem aí, vamos pôr 600 anos, né? 500 e poucos anos. Mas já poderia ter mudado, sabe por quê? Porque o Japão, ele é um país totalmente idólatra, hinduísta, né? Um país que tem, no Japão, 84 pessoas se suicidam por dia, no Japão, por dia. O senhor está entendendo que a diferença está no espiritual, não está no amadurecimento de idade? O senhor entende? Sim, isso, pois é, isso, agora o senhor entendeu o que eu quis dizer, que a gente precisa mudar nisso, mudar no espiritual, porque o nosso país, ele é um país de idade pouca idade, mas é um país que já avançou espiritualmente. Hoje nós somos 50 milhões de evangélicos, mas assim mesmo ainda a opção, a engano, a mentira, a crente brigando, né? Eu posso falar isso porque o pessoal aqui é maduro, a crente brigando com crentes, né? Quem está me vendo aí sabe disso, que tem crente que briga com crente, às vezes até, não digo na nossa igreja, mas às vezes até na própria igreja, crente que não dá certo, eu falo assim, eu não vou com a cara de fulano. É uma questão de imaturidade espiritual. Por isso que o Brasil precisa disso. É lógico, o país é imaturo em idade, mas já é maduro em espiritualidade. Os Estados Unidos é um país de idade avançada, um pouquinho mais que o Brasil, né? Mas é um país que avançou. Olha para o senhor ver, já é um país que já avançou espiritualmente, conseguiu uma alta prosperidade. Hoje está tendo o quê? O declínio espiritual. Para vocês terem uma ideia, há 300 anos atrás, nos Estados Unidos, cada cidade americana tocava-se o sino, e quem não fosse para uma igreja evangélica, que no caso era uma presbiteriana, era preso no domingo de manhã. Ia preso, eu fico vendo assim os nossos jovens, às vezes, até os mais velhos, às vezes, que não querem vir na escola dominical, que não querem participar. Nos Estados Unidos, quando tocava o sino às 8 da matina no domingo, toda a cidade tinha que ir para a igreja, toda a cidade, senão era preso. O senhor está entendendo? E os Estados Unidos também não é um país muito avançado em idade, mas é um país que avançou. A Noruega é um país extremamente protestante, é um país que é um país que tem o índice baixo de corrupção. Vocês estão me entendendo, gente? Que é diferente, que às vezes eu concordo com o pensamento do senhor, mas discordo nessa parte. Mas foi interessante o que o senhor falou, porque o país hoje ele precisa desse amadurecimento espiritual. Aí eu volto para a igreja, que às vezes uma pessoa muito nova, e às vezes ele tem que ter esse cuidado. Às vezes a própria igreja olha para uma pessoa muito nova e fala assim: essa pessoa tem experiência com Deus. Às vezes ela tem mais experiência que o mais velho, né? Ela tem mais experiência que aquele mais velho que está na igreja, ó, há muitos anos. Na reunião eu disse que o pastor Washington, que foi o meu discipulador, meu pastor muitos anos, ele ensinava algo interessante. Ele falava assim que uma pessoa que chegava muito cedo na igreja, às vezes era mais abençoado que aquele que já tinha muitos anos. E acontecia isso mesmo. A gente via gente que chegava na igreja 2, 3 dias, Deus estava no carro, Deus estava na casa, Deus mudava o casamento, a pessoa se batizava logo, ela estava bem com Deus. E aquele que estava lá, anos não recebia. Por quê? Porque o novo, por isso que Jesus disse: volta ao primeiro amor. Exemplo. Quantos, assim, não estou jogando a vida de ninguém, mas quantos poderiam estar aqui hoje na escola dominical e não estão? Quantos poderiam fazer a campanha que a gente vai começar a semana que vem, do dia 9 ao dia 12? Poderiam estar, porque a pessoa fala assim: eu não preciso fazer campanha, eu não preciso, não. Aí o novo convertido vem e faz a campanha, abençoa Deus, abençoa ela. E a gente às vezes quer boas, né? A gente não recebe. O quê? O quê, irmão? Tudo bem? Está feliz?
Me ama ainda? Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode falar, gente. Não tem medo não. Alguém quer perguntar? A gente tem tempinho ainda. Está na hora. Vocês estão tímidos? Quer complementar? Pode falar, gente. Tem dúvida não? Foi bom então o estudo? Vocês não estão com dúvida? Amém. Então vamos ficar de pé, vamos lá. Está com dúvida? Tá bom. Ou estão com vergonha, né? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos separar esses minutinhos para orar. Glória a Deus. Vamos orar. Pedir que o Senhor venha. Isso. Qual a música lá, filha? Glória a Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pedir que o Espírito Santo venha nos revestir com essa armadura de Deus. Peça o Espírito Santo a te revestir com essa armadura. Glória a Deus. Peça para retirar todo pensamento difícil da sua vida, todo pensamento derrota, todo pensamento mal na sua vida nessa manhã, Deus. Derrame sua alma no Senhor. Fique à vontade. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser procurar um canto da igreja, a gente vai ter esse período de oração. Você vai orar por você, vai apresentar a sua vida para o Senhor. Eu vou apresentar a minha vida ao som da voz. Fica à vontade, se quiser se ajoelhar, quiser ficar em pé, sentar, fica à vontade. Mas fala com Deus, pode aumentar.